Fala aí pessoal, pra quem não conhece, eu me chamo Daniel e você está no canal Por um Fio. Hoje eu tô com a presença ilustre da minha melhor irmã, a única Produção. Fala, Produção, me deixa no vácuo não. Oi. O vídeo de hoje eu vou mostrar como foi a minha maturidade, vou explicar pra você tudo certinho. Já coloquei aqui do lado a minha colinha, porque eu esqueço, sou humano. Mas tá aqui tudo certinho, quantos pontos eu tirei, cada prova, que coisas caíram em cada prova. Tá tudo aqui, a produção tá responsável por isso, né, produção? Uhum. Perfeito, ela vai me guiando aqui nos tópicos que já estão anotados. Ah, e melhor de tudo que você vai saber no final se eu passei ou não. Porque se você não viu o vídeo da maturidade, que eu vou deixar aqui no lado, algum dos cards, você vai poder acompanhar como funciona a maturidade de uma maneira mais detalhada. Hoje eu vou explicar o que aconteceu comigo, tudo que eu passei, que foi muito diferente do que todos os professores falavam pra gente. Você vai sair desse vídeo entendendo, no ponto de vista de um aluno que passou na própria pele a maturidade, um Enem italiano. Vamos lá, sinteticamente aqui falando, produção, são 3 fases, correto? 3 fases da maturidade. Primeira, prova de italiano. A segunda, uma prova do seu curso, que no meu caso foi uma prova de matemática, como fazia o liceu de Scienze Applicate. Então foi uma prova de matemática. O Ministério deu várias sugestões de ser física, podia ter saído ciências naturais, mas foi matemática, então a segunda prova pra gente foi de matemática. E a terceira e última prova, a prova mais complicada, mais difícil, amedrontadora, a interrogação, o colóquio com todas as matérias do seu curso. Então, se você não viu o vídeo da maturidade, acabei de resumir uma pequena parte, mas te aconselho ver lá o vídeo, tá muito bem feito, tá explicadinho, você vai entender tudo. Tá bom, Daniel? Você fez essas 3 provas, bacana. E aqueles outros pontos que eu vi no outro vídeo você falando de outros pontos. Tem os outros pontos, não tem, produção? Tem. Tem os outros pontos. Quantos pontos eu tirei no terceiro, no quarto e no quinto ano, somando tudo, produção? Fala aí pra gente. 28. 28 pontos. Pra você ter ideia, 28 pontos. Eu podia ter pego um total de 40 pontos, resumindo, junto do terceiro, do quarto e do quinto ano. Foi ruim. 28 pontos, eu podia ter pego 40. Dá pra sobreviver. A água tava aqui, ó, no pescoço, ó, por um fio o nome do canal. Melhor do que isso não tem. E eu ainda fazer essas 3 provas, valendo 20, 20 e 20. A produção fez os cálculos aqui e me lembrou que eu precisava tirar 32 pontos. É porque, pra quem chegou nesse canal, sabe que eu não sou bom em matemática. No quinto ano, você viu o vídeo passado. Não, o vídeo retrasado, no caso que eu falei de todas as minhas notas. Eu fiquei em matemática. Então, todo mundo sabe que eu não sou um esperto em matemática. Pô, mas a subtração... Aí, desmerecendo, legal. E a gente vai ver aqui, analisando cada prova, quantos pontos eu tirei em cada uma delas. Começando pela primeira prova, a gente vai começar com a prova de... Italiano! Eu vou pegar aqui no meu celular, por favor, produção, passa pra cá. Agora com produção é uma beleza. Tipo assim, eu não preciso fazer mais nada. Fala, produção, quanto que é isso? Produção, assim é bom, né? Isso é bom. Não é bom, produção? Não. É bom. Peguei aqui para acompanhar com vocês todos os temas que caíram na prova de italiano, então vou passar aqui rapidamente para vocês. Vamos começar aqui, ó. A prova foi dividida em 3 tipologias. Tipologia A, tipologia B, tipologia C. A tipologia A é uma análise de texto, no qual tinha o texto A1 e A2, onde a gente tinha um texto poético de Giuseppe Ungaretti e o A2 era um texto em prosa de Luigi Pirandello. Então você tinha que escolher qual que te agrada de todos esses daqui. Eu vou ler todos, calma, não era só esses 2 aqui que você tem que escolher não. Espera. Tipologia B, um texto argumentativo. Então foi dividido em B1, B2 e B3. B1 era um texto intitulado História da Europa, de Giuseppe Galasso. B2, um pedaço do texto de Maria Agostina. E o B3 que falava de um texto sobre arte, música e poesia, de Nicoletta Polamitotti. É ela. E a tipologia C, que no meu ponto de vista foi a mais fácil, que falava sobre temas de atualidade. Então tinha o C1 e o C2. O C1 era um pedaço do texto de Rita Levi Montalcini, intitulado Elogio da Imperfeição. E C2, um pedaço do texto de Maurizio Camilito, intitulado Profile Selfie Blog. Perfis, selfie e blog. Para quem me conhece, que acompanha meu canal, já tá pensando qual é o que eu escolhi. Qual? Primeiro dos 3. Vamos lá, primeiro dos 3. A, B ou C? Produção, qual que você acha que eu escolhi? A, B ou C? Atualidade? Eu acho que foi o da Rita. Fica de deboche, não. O C. Foi o C. Atualidade, mais tranquilo. Não é que você precisa ter um conhecimento absurdo sobre história, literatura italiana. Escolhi o C. Até ali, perfeito. Qual dos 2? Escolhi o último, que falava sobre perfis, selfie e blog. No caso, eu me lembro que falava sobre essa questão do diário, que as redes sociais acabaram virando uma espécie de diário. Eu tive que fazer um texto argumentativo explicando o meu ponto de vista sobre o diário antigo, no caso o diário de papel, e o diário tecnológico, o diário das redes sociais, o diário virtual. E essa foi a primeira prova de italiano. Vocês já sabem que eu escolhi. E a nota? Quanto que eu tirei? 16!
um belo 16 de 20. De 20. Então, tipo assim, uma nota é um 8. É um 8. É um 8. Um 8 no Enem italiano. Eu fiquei tão feliz que na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, eu tirei um 8 numa produção textual no Enem italiano que todo mundo fala que é muito difícil. Então, tipo, eu fiquei muito feliz naquele momento. Mas vamos passar agora pro momento da tristeza, né? Da tristeza. A segunda prova. Segunda prova não tem o que se falar muito, infelizmente. É a prova... Conhece. É a prova de matemática. A prova complicada. Fazer o quê, né? É a prova... No meu ponto de vista, foi a prova mais complicada. Matemática. Eu não vou nem enrolar. A prova foi toda de matemática. A gente teve também 6 horas para poder fazer tudo. Ah, para italiano também a gente teve 6 horas. Foram 6 horas para essas duas provas. Eu esqueci de falar, mas foram 6 horas para cada prova. A gente não fez nada no mesmo dia. A gente fez a prova de italiano num dia. Depois foi a prova de matemática no outro dia. 6 horas e 6 horas em dias diferentes. Mas o espaço de tempo era muito limitado. Então não é que dava para você deixar para estudar para cima da hora. Era logo uma depois da outra. Em matemática eu peguei um belo 6 de 20. Isso daí... Dá quanto, produção, em nota? Dá um 3, galera. Mas é ponto. Eu ganhei ponto, ganhei 6 pontos. Já me ajudaria a chegar nos 60 pontos totais. Então, não tenho o que reclamar. É difícil a matéria? Melhor dar um passo pequeno do que não dar um passo. É isso daí. Profético. Não. Poético. 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 Foi o que a produção disse. Muito poético isso daí. Então a gente vai levar... Vamos considerar isso para minha nota de matemática. 6 de 20, um belo 3. Perfeito. E a parte que dá medo em todo mundo. A parte que tem gente que sai chorando. Tem gente que não consegue falar nada no momento. Dá um branco. Entra em crise. O colóquio. A temida interrogação. Se você viu meu vídeo de interrogação, você já viu mais ou menos como é que é tratado esse método de avaliação aqui na Itália. Eles levam muito em consideração, porque você tem que saber falar, você tem que saber se expressar, conectar os argumentos rapidamente. Então eles levam muito em consideração isso. E por que não colocar no Enem? E por que não colocar todas as matérias para você fazer isso em menos de 1 hora? 45 minutos? Que perfeição, né? Palmas, palmas. Mas eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. O que aconteceu? Eu caí num dia... E foram divididos 5 pessoas por dia. E, por sorte, por azar, eu era o penúltimo do dia. Então, eu tinha mais ansiedade, porque eu tive que ficar esperando meus colegas saindo, falando, nossa, caiu isso daqui pra mim, foi super difícil, eu não sabia o que falar. E se você não viu o meu vídeo que eu falei da Maturità, eu já mandei você ver, se você não quer ver, vai me deixar bem triste, mas o vídeo tá bem bacana lá. A interrogação, os argumentos são dados na hora. Então, tipo assim, eles vão pegar uma bustina, um envelope, vão tirar o argumento, que não vai se repetir no dia, não se repete. Então, se alguém pegou literatura italiana e você ainda não foi, não vai cair literatura italiana para você. Pelo menos não deveria. E foi o que aconteceu durante a nossa Maturità. Não repetiu argumentos no mesmo dia. Nos outros dias podia se repetir, mas não repetiu no mesmo dia. Então eu vi a gente saindo, nossa, saiu literatura italiana, saiu física. O menino, ele sabia muito bem a matéria. Ele chegou e saiu assim... Caiu física pra mim e eu entrei em crise, eu não sabia o que falar. A professora começou a fazer muita pergunta, e ela falou que minha nota tava mais ou menos. Foi tipo assim, olha que bizarro, ele foi logo nos primeiros. Então os professores exigem muito pra um negócio que, no meu ponto de vista, poxa, eu não vou cursar física, eu não vou cursar matemática. Então vamos tentar relevar um pouquinho. Outro vai querer fazer, sei lá, engenharia, aí puxa, mas ele não vai precisar de literatura inglesa, por exemplo. Mas enfim... Na hora que chegou a minha vez, eu sentei na cadeirinha, já nervoso, porque a gente tem que fazer tudo sentado ali. Eles me deram um papel em branco, a comissão toda técnica dos professores sentadas na minha frente, fazendo assim, me deram um papelzinho, aí do nada chega um envelopezinho, abre, e um texto desse tamanho aqui, um parágrafo desse tamanho, e a professora de inglês vira pra mim e fala, então, a matéria que caiu pra você é literatura inglesa, queria que você lesse, e depois você elabora seu mapa mental pra você... expor pra gente. Eu comecei a ler, tudo em inglês. Na tela. Eu comecei a ler, entender um pouco aquilo dali e percebi que era matéria, era literatura inglesa, Frankenstein. Um pedaço do livro de Mary Shelley, que é a escritora oficial de Frankenstein. Era um pedaço daquilo dali que falava sobre a criação do monstro. Então, eu já comecei, nossa, o que eu tenho que falar? Eu tenho que começar a fazer um mapa mental. E isso o tempo passando. Eu comecei a rabiscar ali no papel para poder tentar fazer um mapa mental organizado, que eu conseguisse entrar em todas as matérias, porque eu não queria deixar nenhuma do lado de fora. Então acabou que eu consegui, em parte, fazer, porque eu não consegui englobar educação cívica. Não veio um argumento no momento sobre educação cívica. Não tinha vindo também informática pra mim, não tinha vindo um argumento de informática e educação cívica. Mas depois que eu terminei de apresentar mapa,
me veio na cabeça, então eu complementei com aquilo que eu estava falando, e os professores deram um aval para eu partir com a minha exposição. Comecei falando sobre inglês, depois eu pulei para história, falando próprio do período em que se encontrava, então comecei a puxar os argumentos de história, me conectando já com os filósofos daquela época, então passei já para filosofia. Depois de filosofia, eu retornei um pouco na história para falar sobre aquele período e entrei falando sobre os físicos daquela época, sobre as descobertas daquele período. Eu comecei a procurar temas e falar sobre temas de escritores italianos que criticavam, por exemplo, no meu caso, sobre a Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial, que eu entrei, sobre Marx, falando sobre a filosofia de Marx. Então eu puxei para esse lado e procurei em algum escritor italiano que criticava a industrialização. Então já comecei entrando para italiano. Depois disso, eu falei complementando informática, falando sobre a discriminação que o monstro acaba sofrendo no livro. Então, um caso sobre inteligência artificial que acabava discriminando as pessoas. Então, eu consegui completar todo o meu percurso, usando tudo aquilo que eu sabia, toda a bagagem que eu tive nesses 5 anos, só que me ficou de fora a educação cívica. E matemática. Mas matemática, como eu tive a prova, o nosso professor falou que eles não fariam uma pergunta a mais pra gente. Então, ele só faria a correção na prova no final, quando acabasse a sua exposição, ele chamaria pra conversar com você sobre aquilo que você fez, aquilo que você não fez na prova. É só uma conversa mostrando que você errou. Então eu consegui completar todo o meu percurso, falando tudo. Aí o professor simplesmente vai lá, vira pra mim, o dirigente, o diretor, o que estava responsável sobre educação cívica, ele vira pra mim, mas não tem nenhum argumento que você gostaria de falar, pessoal, ou para o que vocês trataram em sala, sobre isso tudo que você falou, que tem a ver com educação cívica? Na mesma hora, estalou na minha cabeça. Falei, verdade, tem na Constituição italiana um artigo que fala sobre o direito do trabalho, fala sobre tudo isso. E a professora de italiano tinha falado pra gente levar a Constituição, então a gente podia abrir e ler. E eu lembrei na hora que ele me fez a pergunta, falei, posso pegar aqui pra eu poder ler esse artigo que eu separei? Aí eu peguei e li. Depois disso, os professores agradeceram. Depois eles pediram um pouco para eu falar sobre mim, sobre como foi meu percurso, o que eu pretendia fazer no futuro. Então eu tive uma pequena apresentação no final. E depois acabou. Acabou o meu colóquio, acabou a minha interrogação. Eu saí cheio de livro, porque eu tive que levar todos os livros, porque eu tive que falar com referências no livro. Então eu tive que pegar o texto, ler partes, confrontar com os professores, isso tudo os professores fazendo pergunta. Eu acabei de sintetizar para você entender um pouquinho como é que funcionou, mas os professores a todo momento fazendo perguntas para mim. Mas essa foi a minha maturidade, esse foi o meu exame de status. No final das contas, eu peguei quanto? Quanto, produção? 12 de 20. 12 de 20. Um 6. Um 6, honesto. Então, fica agora a vocês fazerem os cálculos e ver se a somatória dos meus 28 pontos, mais um 16, mais um 6, mais um 12, dá maior ou igual a 60. Maior ou igual, podia pegar 60. Produção, por favor, me dê esse papel. Me dê esse papel. Esse aqui não é o diploma oficial, mas é uma declaração dizendo que eu passei na Maturitá. Eu passei na Maturitá com belos 62 de 100. Então, de novo, por um fio. Foi por um fio. Então, Jus é o nome. Jus é o nome do canal, né? É o Jus é o nome do canal? Ou o canal tem Jus ao o que acontece comigo? Fica aí, né? Fica a dúvida pra você. Então escreve nos comentários o que você acha. Acha que sou eu fazendo Jus ao nome do canal? De propósito? Ou o canal tem um nome graças a mim? Graças ao que eu passo? Porque poderia ser um ou outro. E mais uma vez a gente chegou ao fim de um belo capítulo. A gente pode dizer que foi um capítulo? Encerramos um capítulo. A escola, encerramos. A gente acabou de ganhar uma conquista. Ou a gente acabou de encerrar mais um capítulo. Nós juntos encerramos um capítulo. Porque você me acompanhou, tipo uma telenovela, né? Você acompanha ali. Então, eu espero que você esteja feliz, que nem a mim. Eu tô super feliz que eu consegui fechar esse ciclo. E agora, novas metas, um novo rumo, que vocês vão continuar me acompanhando. Não vou parar de produzir conteúdo. Não é só porque eu passei na escola, acabou o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Mas então não é porque acabou a escola que eu vou parar de gravar vídeo, vou parar de produzir conteúdo. Pelo contrário, eu vou continuar produzindo ainda mais conteúdo, porque vocês vão ter que me acompanhar agora na faculdade, na universidade. Vocês vão me acompanhar, eu vou mostrar tudo pra vocês que nem eu mostrava pra escola. Eu vou mostrar também sobre como funciona a universidade, faculdade. E também não me impede de entrar em assuntos também sobre a escola, que eu vá lembrando, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A produção também tá na escola, então casos dela
eu também posso estar passando pra vocês. Um dia, quem sabe, ela pode estar aparecendo, vir contar pra vocês isso daí, né, produção? Mais pra frente, mas isso não impede nada. Vocês vão continuar me acompanhando. Também tô planejando em fazer vlogs no meu dia. Então, se você gostaria de acompanhar uns vlogs, eu tava pensando em fazer uns vlogs do meu dia, mostrando um pouco mais da minha rotina pra vocês. Escreve nos comentários, digita aí uma coisa, pô, eu gostaria, pô, não tenho tanta vontade. Você vai estar me dizendo, eu vou estar lendo um por um, vou estar respondendo um por um, beleza? E agora sim, vou encerrar esse vídeo, não o canal, não vou encerrar o canal. Você que quer que eu encerre o canal, se deu mal, eu não vou encerrar o canal, pelo contrário, o canal vai continuar crescendo, que nem tá crescendo. Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo, de coração mesmo. A gente passou de 170 inscritos. Nossa, em pouco tempo, eu sou muito grato a vocês aí, sério, de coração. Cada like que vocês estão deixando, cada comentário, visualizações, os vídeos estão pegando bastante visualizações, então eu sou muito grato a vocês, de coração mesmo. Muito obrigado. É isso, eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!